feitiço proibido. O terceiro ano em Hogwarts começou como qualquer outro. Estudantes correndo pelos corredores, mochilas pesadas, feitiços básicos sendo revisados e a ansiedade pelo retorno às aulas. Harry Potter e Hermione Granger estavam especialmente animados. Havia um rumor entre os alunos sobre uma sala secreta onde feitiços antigos eram armazenados. Curiosos, não resistiram à tentação de investigar. Enquanto exploravam o corredor pouco iluminado atrás da ala da biblioteca, encontraram um pergaminho antigo, coberto de runas que Hermione imediatamente começou a decifrar. Isso não parece seguro, murmurou Hermione, sentindo um arrepio subir pela espinha. Mas Harry, como sempre, não conseguia conter a curiosidade. O pergaminho descrevia um feitiço de transformação, algo que prometia poder incomensurável e liberdade do humano comum. Hermione, fascinada, começou a ler em voz alta. Uma luz negra começou a se formar em torno deles, fria, pulsante, e o chão parecia tremer. Antes que pudessem parar, uma explosão de energia mágica os envolveu. Quando a luz se dissipou, Harry e Hermione não eram mais como antes. Suas peles estavam tingidas de sombras vermelhas, olhos brilhavam com um vermelho infernal e presas afiadas surgiram em suas bocas. O mundo ao redor parecia mais sombrio, mais intenso. Um poder desconhecido pulsava dentro deles, impossível de conter. O som de passos apressados ecoou pelo corredor. Professores e alunos correram para ver o que acontecia. Snape, sempre desconfiado, arregalou os olhos, mas mesmo ele parecia incapaz de entender completamente o que estava diante dele. Harry e Hermione estavam transformados, e o horror estampado no rosto de todos indicava que isso era definitivo. O que aconteceu com eles? Gaguejou um aluno da Grifinória. McGonagall entrou correndo, varinha em punho, mas mesmo sua magia parecia hesitar diante da força sombria que emanava dos dois jovens. Os professores começaram a discutir, assustados e confusos. Nunca antes haviam presenciado algo assim em Hogwarts. A transformação não era apenas física. Uma energia sombria começou a se espalhar pelos corredores, e até mesmo objetos próximos pareciam vibrar diante de Harry e Hermione. Os alunos recuaram, alguns chorando, outros incapazes de acreditar no que viam. O pavor tomou conta do castelo. Harry tentou falar, mas sua voz agora era gutural, distorcida, carregada de uma força demoníaca. Hermione tentou controlar a própria mente, mas a magia antiga do feitiço já havia corrompido seus pensamentos. Ambos se olharam, reconhecendo um ao outro, mas sabendo que não poderiam voltar ao que eram antes. Snape franziu a testa, murmurando feitiços de contenção, enquanto Dumbledore aparecia em meio à confusão, seus olhos azuis fixos nos jovens transformados. Nunca pensei que veria tal poder sendo liberado, e de forma tão irreversível, disse o diretor com um tom pesado. A notícia correu pelo castelo como fogo. Alunos trancaram portas, professores tentavam organizar defesas, e a atmosfera de Hogwarts mudou para sempre. O início do terceiro ano não seria mais normal. Harry e Hermione haviam se tornado algo além da compreensão, e o mundo mágico estava prestes a descobrir o preço de sua curiosidade. Capítulo 2. O horror sem controle. O silêncio tomou Hogwarts por alguns segundos, quebrado apenas pelos sussurros assustados dos alunos. Mas logo o pânico se espalhou. A transformação de Harry e Hermione não era apenas física. Eles agora pareciam intocáveis. Varinhas apontadas contra eles não provocavam reação alguma. Feitiços que deveriam conter ou ferir simplesmente ricocheteavam no ar, como se os dois fossem feitos de pura sombra. Snape tentou primeiro com o Petrificus Totalus, mas a luz do feitiço se partiu contra o corpo de Harry. Ele caiu no chão, derrotado, sem entender o que havia acontecido. Hermione, ao lado dele, sorriu de forma quase cruel, percebendo que nada poderia pará-los. Os alunos recuaram, aterrorizados, enquanto o corredor parecia encolher diante da presença demoníaca dos dois. Dumbledore avançou calmamente, varinha erguida, mas seu semblante era sombrio. Ele murmurou feitiços de contenção mais avançados, combinando proteção e magia de dissipação, mas mesmo assim, nada conseguiu afetá-los. Eles não são mais suscetíveis à magia convencional, disse, sua voz carregada de pesar e surpresa. McGonagall engoliu em seco, percebendo que Hogwarts enfrentava algo sem precedentes. O poder dentro de Harry e Hermione pulsava com intensidade crescente. Onde passavam, o ar parecia vibrar. Livros voavam sem toque, e chamas negras dançavam nas paredes. Cada passo deles era um aviso. Nada nem ninguém poderia impedir sua presença agora. O terror entre os alunos tornou-se absoluto.
Até os corajosos da Grifinória sentiam um medo primitivo que queimava dentro do peito. Hermione, percebendo que a magia já não podia tocá-los, aproximou-se de um grupo de estudantes tentando atacar com feitiços defensivos. Ela levantou a mão e, com um simples gesto, varinhas caíram de suas mãos e os alunos caíram de joelhos, incapazes de reagir. Harry observava, absorvendo o poder que agora parecia infinito, seus olhos brilhando como brasas vivas. Snape, ainda de pé, respirava pesadamente, tentando organizar alguma estratégia. Se eles não podem ser detidos por magia, precisamos pensar diferente, murmurou, olhando para Dumbledore. Mas até mesmo o diretor sabia que isso não seria simples. Harry e Hermione eram agora uma ameaça que ultrapassava qualquer regra mágica conhecida. A notícia da transformação se espalhou rapidamente pelo castelo. Corredores que antes eram seguros tornaram-se zonas de pânico. Professores tentaram proteger os alunos, mas nada parecia conter os dois. Cada tentativa de ataque ou defesa parecia apenas divertir os jovens, que agora se moviam com graça e ferocidade demoníaca. Enquanto isso, o feitiço antigo continuava a pulsar dentro deles, como se alimentasse de sua própria curiosidade. Eles tentaram falar, mas suas vozes carregavam ecos de sombras, ressoando pelos corredores com intensidade assustadora. Alunos próximos cobriam os ouvidos, e até mesmo os corajosos sentiam seus corações acelerarem de medo. Dumbledore olhou para Harry e Hermione com uma mistura de tristeza e determinação. Não é apenas magia que precisamos contra eles. É compreensão e, talvez, sacrifício. McGonagall assentiu lentamente, percebendo que qualquer confronto direto seria inútil. Hogwarts tinha se tornado um castelo dominado por algo além da compreensão. A transformação de Harry e Hermione era agora completa. Eles não apenas haviam se tornado demônios, mas também eram imunes a qualquer magia, desafiando a ordem natural do mundo bruxo. O terceiro ano de Hogwarts começava, mas ninguém ali imaginaria que seria o ano em que o impossível se tornaria realidade. Capítulo final: O Reino das Sombras. O terceiro ano chegava ao fim, mas Hogwarts jamais seria a mesma. Corredores outrora vibrantes estavam mergulhados em trevas, iluminados apenas pelo brilho carmesim dos olhos de Harry e Hermione. A escola, que antes era refúgio de magia e aprendizado, agora tremia diante do poder demoníaco de seus antigos alunos. Professores tentavam manter alguma ordem, mas logo perceberam que qualquer esforço mágico era inútil. Feitiços ricocheteavam, barreiras se dissolviam, e até os encantamentos mais antigos eram engolidos pela aura sombria que emanava dos dois. Nem Dumbledore, com toda a sua sabedoria, conseguia mais conter a força que eles agora possuíam. Alunos observavam com terror absoluto. Aqueles que antes corriam pelos corredores agora se escondiam, sem varinhas, sem coragem. Hermione, com um sorriso frio, passeava pelo salão principal, observando como o medo se espalhava. Harry pairava ao lado dela, poderoso, dominante, como se o castelo fosse uma extensão de sua própria vontade. Tentativas de negociação foram feitas, mas eram inúteis. Palavras humanas não tocavam mais suas mentes. Eles falavam em ecos de sombras, sua voz reverberando na mente de todos como um rugido infernal. Hogwarts, centro do conhecimento mágico, tornara-se um reino de medo, onde os antigos heróis eram agora senhores das trevas. Dumbledore e os professores perceberam que qualquer confronto direto era suicídio. A única opção seria tentar proteger aqueles que ainda podiam ser salvos, mas mesmo isso parecia limitado. Cada ação dos dois jovens deixava um rastro de caos e poder absoluto. O castelo parecia vivo, respondendo à vontade de Harry e Hermione, transformando salas, corredores e torres em territórios sômbrios. O feitiço antigo que os havia transformado não poderia ser revertido. Nem magia, nem poções, nem mesmo a intervenção de criaturas mágicas poderosas. Eles haviam ultrapassado os limites da existência bruxa, tornando-se entidades que existiam entre o mundo humano e o sobrenatural, eternos e inatingíveis. Alunos e professores aprenderam, da pior maneira possível, que a curiosidade tinha seu preço. Hogwarts se tornou um lugar de reverência e medo, onde as vozes dos demônios ecoavam pelos corredores vazios, lembrando a todos que o poder absoluto corrompe e transforma. No coração do castelo, Harry e Hermione observavam silenciosamente. A amizade que os unira agora era um pacto sombrio, uma força combinada que controlava tudo ao redor. Nem alegria, nem dor, nem magia podiam alcançá-los. Eles eram eternos, implacáveis e além de qualquer limite. E assim, o terceiro ano de Hogwarts terminou. Não com vitórias ou festas, mas com um silêncio aterrador,
quebrado apenas pelos passos ecoantes de dois jovens que haviam cruzado para um reino onde nem Dumbledore, nem qualquer outro jamais poderia segui-los. O castelo dormia sob a vigilância de sombras carmesins. E todos sabiam, Harry e Hermione não eram mais humanos. Hogwarts não era mais apenas Hogwarts. Tornara-se o reino das sombras, e aqueles que ousassem entrar seriam lembrados da única lição que importava. Poder absoluto não conhece limites, e a magia nem sempre é suficiente para conter o impossível.